Olá, você! Eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Antes de iniciarmos a nova leitura, eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a alcançar os 9.000 inscritos. Muito obrigado! O livro que vamos iniciar é um best-seller do New York Times. O livro de Deepak Chopra, Você é o Universo. Crie sua realidade quântica e transforme sua vida. Menos que fatos. Editora Aloud. Para quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link na descrição. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Obrigado! Prefácio. Você e o universo são um só. Existe um relacionamento que tem sido mantido em segredo na vida de todas as pessoas. Não sabemos quando começou, mas somos totalmente dependentes dele. Se ele um dia terminasse, o mundo desapareceria como uma nuvem de fumaça. Trata-se de nosso relacionamento com a realidade. É preciso que muitas coisas se encaixem com perfeição para que a realidade seja formada. No entanto, isso acontece sem que tomemos qualquer conhecimento. Vamos pensar na luz solar. É claro que o Sol não brilharia se não existisse estrelas, já que ele mesmo é uma estrela de porte médio que orbita ao redor do centro da Via Láctea, a galáxia em que moramos. Ainda existem alguns mistérios a serem desvendados sobre a formação das estrelas, do que são feitas e como a luz surge nesse caldeirão incrivelmente quente que é o centro de uma estrela. Mas o segredo reside em outro lugar. Quando a luz viaja cerca de 150 milhões de quilômetros até a Terra, ela penetra na atmosfera e incide em algum ponto do planeta. Neste caso, os únicos pontos em que estamos interessados são os nossos olhos, os fótons. Esses pacotes de energia que transportam a luz estimulam a retina no fundo dos olhos, dando início a uma cadeia de eventos que levam ao nosso cérebro e ao córtex visual. É sabido que o milagre da visão reside no mecanismo pelo qual o cérebro processa a luz. Porém, a etapa mais importante desse processo, que consiste em converter a luz solar em visão, ainda é um grande mistério. Não importa o que se enxergue, uma maçã, nuvens, montanhas ou árvores. É a luz refletida nos corpos que os tornam visíveis. Como isso ocorre? Ninguém sabe ao certo, mas a visão faz parte da fórmula secreta, pois enxergar é uma das maneiras mais fáceis de saber que algo é real. O que faz da visão algo tão misterioso pode ser resumido em poucos fatos incontestáveis. Os fótons são invisíveis, eles não são brilhantes, embora a luz solar assim nos pareça. O cérebro não contém luz alguma, é uma massa escura de célula cuja textura parece a de um mingau de aveia, envolvida por um fluido não muito diferente de água do mar. Como não há luz no cérebro, tampouco há imagens ou figuras. Quando imaginamos o rosto de alguém que amamos, esse rosto não é reproduzido como uma fotografia em lugar nenhum do cérebro. Atualmente, ninguém consegue explicar como esses fótons invisíveis que sofrem reações químicas no cérebro e são convertidos em frágeis impulsos elétricos geram essa realidade tridimensional que tratamos com tanta normalidade. Imagens digitalizadas do cérebro reconhecem a atividade elétrica e é por isso que uma fMRI, imagem por ressonância magnética funcional, apresenta traços de luminosidade e cor. Portanto, alguma coisa acontece no cérebro, mas a real natureza da visão continua sendo um mistério. No entanto, nós sabemos de uma coisa: a criação da visão é algo feito por nós. Sem nossa percepção, o mundo inteiro e este vasto universo que se expande em todas as direções não existiria. Sir John Eccles, famoso neurologista britânico premiado com um Nobel, afirmou: as pessoas precisam entender que não existe nenhuma cor no mundo natural, nem som, nada, nenhuma textura, nenhum padrão.
nenhuma beleza, nem odor. O que Eccles quer dizer é que todas as características da natureza, desde o perfume inebriante da rosa, a picada de uma vespa e o sabor do mel, são produzidas pelos seres humanos. Trata-se de uma afirmação extraordinária e nada fica de fora dela. A estrela mais distante, a bilhões de anos-luz, não é real sem alguém que a perceba, pois tudo o que a torna real, seu calor, sua luminosidade e massa, a posição no espaço e a imensa velocidade que desenvolve, depende de um observador humano como um sistema nervoso humano. Se não existisse ninguém para perceber calor, luminosidade, massa e assim por diante, nada existiria da maneira que conhecemos. É por isso que esse relacionamento secreto é o mais importante que temos, ou jamais teremos. Somos os criadores da realidade, entretanto, não sabemos como fazemos isso, não há esforço nesse processo. Quando enxergamos, a luz ganha brilho. Quando ouvimos, a vibração do ar se transforma em sons audíveis. A atividade do mundo à nossa volta, em toda a sua riqueza, depende de como nos relacionamos com ele. Esse conhecimento profundo não é novo. Na Índia antiga, os sábios védicos diziam Aham Brahmasmi, o que pode ser traduzido por Eu sou o universo ou Eu sou tudo. Chegaram a esse conhecimento mergulhando fundo na própria consciência, onde fizeram descobertas surpreendentes. Essas pessoas desconhecidas foram Einsteins da consciência, cuja genialidade se comparava à do cientista que revolucionou a física do século XX. Atualmente, examinamos a realidade através da ciência e não admitimos haver duas realidades. Se é verdade que eu sou o universo, a ciência moderna tem que apresentar provas disso, e ela assim o faz. Embora a ciência, de forma geral, trate de medições externas, dados e experimentos, visando a montar um modelo do mundo físico e não do mundo interior, há uma enorme quantidade de mistérios incompreensíveis por meio de medições, dados e experimentos. Longe da fronteira do espaço-tempo, a ciência deve adotar métodos novos a fim de responder algumas questões básicas como o que veio antes do Big Bang e do que é feito o universo. Apresentamos 9 dessas questões, os maiores e mais desconcertantes enigmas enfrentados pela ciência atual, mas o nosso objetivo não é simplesmente colocar nas mãos do leitor mais um livro de divulgação científica. Nós temos um propósito, que é o de trazer à luz a esse relacionamento oculto. Queremos mostrar que este é um universo participativo, cuja existência depende dos seres humanos. Nesse exato momento, um grupo crescente de cosmólogos, cientistas que procuram explicar a origem e a natureza do cosmos, desenvolve hipóteses sobre um universo completamente novo, um universo vivo, consciente e em evolução. Tal universo não se encaixa em padrões pré-existentes. Não se trata do cosmos da física quântica nem da criação descrita no Gênesis como sendo o trabalho de um Deus todo-poderoso. Um universo consciente reage a como pensamos e sentimos. Sua forma, cor, som e textura derivam de nós. Portanto, consideramos que o melhor nome para ele é o universo humano, que é o universo real, o único que temos. Mesmo uma pessoa pouco familiarizada com a ciência, ou que apresente pouco interesse por ela, é interessada pelo funcionamento da realidade. A maneira pela qual encarávamos a vida importa a cada um de nós, claro, e a vida de todos está atrelada à matriz da realidade. O que significa ser humano? Se a realidade é que somos pontinhos insignificantes na vacuidade imensa e escura que é o espaço cósmico, temos que aceitar isso. Por outro lado, se somos criadores da realidade e vivemos em um universo consciente que reage à nossa mente, temos que aceitar isso.
Não há meio termo nem uma segunda realidade que possa ser escolhida só porque gostamos mais dela. Vamos agora iniciar a jornada. A todo momento, vamos deixar que você desenvolva seu próprio julgamento. Para questões como o que veio antes do Big Bang, lhe apresentaremos as melhores respostas que a ciência já apresentou, acompanhadas das razões pelas quais elas ainda não são satisfatórias. Assim fica aberto o caminho para se investigar respostas inteiramente novas em um universo de respostas oferecida pela vivência de todos. Provavelmente, esta é a grande surpresa, que a sala de controle da criação da realidade esteja nas experiências que cada um de nós vive todos os dias, uma vez revelando como esse processo criativo funciona, você estará diante de uma visão de si completamente diferente da que tinha antes. Tanto a ciência como a espiritualidade, dois dos grandes prismas da nossa visão de mundo através da história, contribuem para nosso objetivo principal, que é descobrir o que é realmente real. Uma verdade desconcertante vem emergindo à nossa volta. O universo atual não tem funcionado como deveria. Enigmas demais têm se acumulado. Alguns tão desnorteantes que o próprio método utilizado para responder a eles está sendo questionado. Existe, então, uma brecha para encontrarmos uma abordagem completamente nova, o que alguns chamam de mudança de paradigma. Um paradigma é o mesmo que um modelo de visão de mundo. Se nosso paradigma se baseia em uma crença religiosa, a criação necessita de um criador, um sujeito divino que tenha ordenado a deslumbrante complexidade cósmica. Se nosso paradigma se baseia no iluminismo do século XVIII, ainda pode existir um criador, mas esse ser não tem relação alguma com o funcionamento cotidiano do mecanismo cósmico. Talvez se pareça um pouco mais com um relojoeiro que colocou a máquina para funcionar e saiu de cena. Os paradigmas não param de mudar, tanto por conta da curiosidade humana, quanto por estarmos usando, nos últimos 400 anos, as lentes apresentadas pela ciência. Nesse momento, o paradigma que predomina na ciência proclama um universo incerto e aleatório, destituído de propósito e significado. Qualquer um que lide com essa visão de mundo tem a sensação de que avanços estão constantemente acontecendo, mas devemos lembrar que, para um erudito cristão do século XI, o avanço na direção da verdade divina também era constante. Os paradigmas realizam a si mesmos, então a única maneira de causar uma mudança radical é abandoná-los. É o que pretendemos fazer com este livro, abandonar um paradigma antigo e mergulhar em um novo. Mas há um porém: novos paradigmas não podem apenas ser escolhidos de uma prateleira qualquer. Precisam ser testados, o que pode ser feito com uma pergunta simples. A nova visão de mundo explica melhor os enigmas do universo que a antiga. Acreditamos que o universo humano dava prevalecer, pois não é apenas um adendo a uma teoria pré-existente qualquer. Se o universo humano existe, isso significa que deve existir para cada um de nós como indivíduos. O universo atual está aí, abrangendo distâncias enormes com pouca ou nenhuma relação com o nosso modo de viver o dia a dia. Porém, se tudo à nossa volta precisa da nossa participação, somos tocados pelo cosmo a cada instante. O maior mistério para nós é como o ser humano cria a própria realidade e depois se esquece do que fez. Apresentamos este livro como um guia para que cada um se lembre de quem realmente é. Essa mudança para um novo paradigma está acontecendo. As respostas apresentadas nesse livro não são invenções ou voos excêntricos da imaginação. Todos nós vivemos num universo participativo, uma vez que alguém decida participar dele inteiramente, de corpo e alma. Essa mudança de paradigma se torna pessoal. A realidade que habitamos será nossa, seja para escolhê-la, seja para acolhê-la, seja para mudá-la. Não importa quantos bilhões sejam gastos em pesquisas científicas, não importa quão fervorosa seja a fé dos religiosos em um Deus. O que importa, por fim, é a realidade.
Os argumentos que embasam o conceito do universo humano são muito fortes, fazem parte da mudança de paradigma que emerge à nossa volta. O motivo pelo qual afirmamos que você é o universo é que a verdade começa a partir disso. Panorama: o princípio do universo humano. Há uma fotografia de Albert Einstein ao lado do homem mais famoso do mundo, que era ninguém menos que Charles Chaplin, o grande comediante. Em 1931, em visita a Los Angeles, Einstein o encontrou por acaso nos estúdios da Universal, onde acabou recebendo um convite para assistir à estreia de Luzes da Cidade, novo filme de Chaplin. Observando a foto em que ambos estão vestindo smoking e sorrindo largamente, é espantoso pensar que Einstein era, na verdade, o segundo homem mais famoso do mundo. Sua fama mundial não estava relacionada ao grau de compreensão que as pessoas em geral tinham da sua teoria da relatividade. As teorias de Einstein pertenciam a uma esfera muito acima da vida cotidiana. Só isso já era de espantar. O filósofo matemático britânico Bertrand Russell não era especialista em física, mas, quando os conceitos de Einstein lhe foram explicados, ele exclamou: "E pensar que passei a vida inteira como um perfeito idiota." Russell acabou escrevendo uma explicação brilhante para leigos, ABC da relatividade. Um sujeito mediano conseguia entender que, de alguma forma, a relatividade conseguiu subverter tempo e espaço, E igual mc ao quadrado. Nota: embora seja comum referir-se a ela como teoria da relatividade, Einstein divulgou suas ideias revolucionárias em duas etapas. Primeiramente, na teoria da relatividade espacial, em 1905, depois na grande teoria da relatividade geral, em 1915. Era a equação mais famosa da história, mas seu significado parecia pouco se aproximar da vida cotidiana. As pessoas continuavam levando a vida como se nada dos conceitos profundos de Einstein tivesse alguma importância, pelo menos em termos práticos. Mas essa suposição acabou se revelando errônea. Quando as teorias de Einstein abordaram o tempo e espaço, algo real aconteceu. O tecido do universo foi rasgado e depois recosturado na forma de uma nova realidade. Mas poucos compreenderam que Einstein imaginou essa nova realidade. Ele não estava apenas lidando com a matemática numa lousa. Desde a infância, ele tinha uma capacidade notável de conceber problemas complicados. Quando o estudante tentou imaginar como seria viajar à velocidade da luz. A velocidade da luz tinha sido calculada em 3.000 km por segundo, mas Einstein achava que a luz tinha algo misterioso que ainda não fora descoberto. Diferentemente do que alguém que estuda física faria, ele não se perguntava sobre as propriedades da luz ou sobre como ela seria, mas sim sobre como seria a experiência de orientar um raio de luz. Por exemplo, a relatividade tem como princípio que todos os observadores que venham a medir a velocidade da luz chegarão ao mesmo resultado, mesmo que se movimentem em velocidades diferentes, em sentido oposto ou de encontro um ao outro. Isso implica que nada no universo físico poderia se locomover mais rápido que a velocidade da luz. Então, vamos imaginar que estamos nos movendo fundamentalmente na velocidade da luz e lançamos uma bola de beisebol. Ela sairia da mão? Afinal, já estamos no limite absoluto. Não é possível aumentar mais a velocidade. Se a bola saísse da mão, como reagiria? Assim que definia uma imagem mental para o problema, Einstein procurava uma solução que fosse igualmente intuitiva, o que faz as soluções dele fascinantes, sobretudo para nossos propósitos. É quanto de imaginação está envolvido. Por exemplo, Einstein imaginou um corpo em queda livre. Para alguém vivenciando essa experiência, a impressão seria de gravidade zero. Se essa pessoa tivesse uma maçã
do bolso e alargasse, a maçã pareceria flutuar no ar ao lado dela, dando a impressão novamente de gravidade zero. Com essa imagem em mente, Einstein teve um pensamento revolucionário. Talvez não haja mesmo nenhuma gravidade nessa situação. A gravidade era considerada, até então, como uma força que atua entre dois corpos, mas o que ele enxergou foi simplesmente um espaço-tempo curvado, ou seja, o espaço e o tempo seriam afetados pela presença de massa. Então, na vizinhança de objetos colapsados, como buracos negros, esse espaço-tempo curvado resultaria na dilatação do tempo até o ponto em que ele para, como veriam observadores distantes. Porém, alguém localizado junto desse corpo em queda não perceberia nada de incomum. Rebaixar a gravidade de sua condição de força foi um dos aspectos mais chocantes da realidade. É possível ver na prática que o Einstein imaginou quando vemos astronautas sendo treinados em condições de gravidade zero em aviões. Pela câmera, nós os vemos flutuando no ar, completamente livres de gravidade, e qualquer corpo solto dentro desse espaço também não apresenta peso. O que a câmera não mostra é que, para atingir essa sensação de gravidade zero, a aeronave está sendo acelerada durante a queda livre o suficiente para neutralizar o campo gravitacional da Terra. A aceleração transforma a gravidade em uma condição mutável. E o que dizer das outras coisas que damos como fixas e confiáveis? Einstein causou uma ruptura decisiva também em relação ao tempo. No lugar de uma noção de tempo absoluta dada como certa antes da relatividade, ele descobriu que a noção de tempo é alterada pelo referencial de um observador e também, se estiver próximo de um campo gravitacional muito intenso, essa noção ficou conhecida como dilatação do tempo. Assim, para um astronauta, o relógio da Estação Espacial Internacional parece funcionar normalmente, enquanto, em relação aos relógios da Terra, está ligeiramente mais rápido. Um viajante que se aproxima da velocidade da luz não perceberia diferença alguma nos relógios do foguete espacial, mas, em relação a um relógio da Terra, eles estariam desacelerando. Relógios que estejam próximos de campos gravitacionais muito intensos são mais lentos que aqueles na Terra. Por exemplo, a relatividade nos mostra que não existe tempo absoluto. Universo afora, os relógios não podem ser sincronizados. Eis um exemplo extremo. Uma nave espacial que se aproxima de um buraco negro seria afetada pela sua intensa atração gravitacional de tal modo que, para um observador na Terra, os relógios da nave estariam drasticamente mais lentos, mostrando um tempo infinito para cruzar o horizonte do buraco negro até ela ser sugada por ele. Enquanto isso, para a equipe dentro da nave que está caindo em direção ao buraco negro, a passagem do tempo seguiria normalmente até que, de repente, os tripulantes fossem esmagados pela imensa atração gravitacional desse corpo. Embora esses efeitos já fossem conhecidos há cerca de um século, algo novo ocorreu agora. A relatividade tem, de fato, importância na vida diária, na Terra. Os relógios são mais lentos que no espaço, distante da atração gravitacional. Então, à medida que os relógios se afastam de um determinado campo gravitacional, eles se aceleram ou, em termos mais corretos, parecem se acelerar, o que significa que os satélites usados para nos fornecer coordenadas de GPS têm relógios mais rápidos que os aqui da Terra. Quando consultamos o aparelho GPS do carro para nos localizarmos, a resposta seria errada, ainda que por pouco. A menos que os relógios do satélite estejam de acordo com o horário terrestre. Pouco ainda seria o suficiente para errar nossa localização na medida de vários quarteirões. Uma falha desastrosa para um sistema que se pretende orientar por meio de um mapa. Einstein iniciou sua jornada até a teoria da relatividade espacial com suas imagens mentais, e isso é extremamente importante para nossos propósitos. Ele mesmo ficou surpreso ao perceber que esse trabalho
puramente mental acabou de fato correspondendo ao funcionamento da natureza. Sim, e tudo o que a teoria previu se concretizou, incluindo os buracos negros e a desaceleração temporal na presença de forças gravitacionais muito intensas. Einstein percebeu que tanto o tempo quanto o espaço, a matéria e a energia são intercambiáveis. Essa ideia foi o suficiente para que desmoronasse o entendimento comum dos cinco sentidos, pois nada do que vemos, ouvimos, provamos, tocamos ou cheiramos é confiável. Podemos verificar esse fato ao fazer uma visualização. Vamos nos imaginar num trem em movimento. Olhamos pela janela e observamos um segundo trem em um percurso paralelo ao nosso. Porém, esse outro trem não parece estar avançando. Portanto, de acordo com nossos olhos, ele só pode estar parado. Mas essa percepção é relativa, pois tanto o nosso trem como o outro apresentam a mesma velocidade ao se deslocarem em relação ao outro. Mentalmente, todos nós nos ajustamos às ilusões que nossos sentidos produzem. Nós nos conformamos com a ilusão de que o sol nasce no leste e se põe no oeste. O tom da sirene de um caminhão dos bombeiros é mais agudo ao se aproximar de nós numa estrada e mais grave ao se afastar. Mentalmente, sabemos que o som da sirene não se alterou. As mudanças do tom são uma ilusão criada pelas nossas orelhas. Não podemos confiar em nenhum dos sentidos, igualmente. Se dissermos que vamos colocar a mão de alguém em um balde de água fervente, mas em vez disso a mergulharmos em água gelada, a maior parte das pessoas vai gritar como se a água estivesse quente. A expectativa mental faz o sentido do tato emitir uma falsa ideia de realidade. Então, a relação entre o que pensamos e o que vemos é uma via de mão dupla. A mente consegue desvirtuar o que vê, mas os olhos também enganam a mente com ilusões. Isso lembra um incidente que aconteceu de verdade com um conhecido. Quando ele entrou em casa, sua esposa lhe pediu que se livrasse de uma aranha imensa que estava na banheira. Ele foi até lá e afastou a cortina. Do andar de baixo, a mulher o ouviu dar um grito. Ele achou que estava vendo a maior aranha do mundo. Como era 1º de abril, ela tinha colocado uma lagosta viva na banheira. Se a mente consegue enganar os sentidos e os sentidos conseguem enganar a mente, de repente a realidade se torna menos consistente. Como podemos confiar em uma realidade externa se ela é influenciada pelo movimento que descrevemos ou pelo campo gravitacional em que nos encontramos? Talvez Einstein tenha contribuído mais do que qualquer outra pessoa, até o advento da mecânica quântica, para criar a sensação esquisita de que nada é como parece. Consideramos esta citação dele sobre o tempo. Percebi que o passado e o futuro são ilusões que existem apenas no presente, que é o que existe, é tudo o que existe. É difícil imaginar uma afirmação mais radical. E o próprio Einstein não ficava à vontade com quão porcaria é a nossa aceitação do mundo cotidiano. Afinal, aceitar que o passado e o futuro são ilusões desestabilizaria um mundo que funciona com base na suposição de que a passagem do tempo é completamente real. Será que tudo é relativo? O ano de 2015 marcou o 100º aniversário da versão final de Einstein sobre a teoria da relatividade, conhecida como teoria da relatividade geral. No entanto, suas implicações mais radicais ainda não foram absorvidas, pelo menos não no que diz respeito ao que é real e o que é ilusório. Estamos acostumados a aceitar a realidade no dia a dia, apesar de não a classificarmos dessa forma. Se nosso filho desenha na parede, joga comida no chão ou faz xixi na cama, provavelmente aceitaremos melhor este comportamento do que se o filho do vizinho fizer as mesmas coisas em nossa casa. Também estamos acostumados a aceitar as ilusões que a mente cria sobre o que os nossos sentidos detectam. Digamos que uma pessoa vá a uma festa e saiba de antemão que o senhor X vai estar lá. E ele está sendo processado por muitos furtos e invasão de domicílios na região. Na festa, o Sr. X te dirige a
a ela e pergunta casualmente: onde você mora? Nesse caso, a resposta gerada na mente dessa pessoa pelos sons detectados através do mecanismo da audição será muito diferente da resposta gerada caso uma pessoa insuspeita tivesse feito a mesma pergunta. Einstein conseguiu imaginar que um corpo em movimento pareceria estar viajando a velocidades diferentes se observados por alguém montado num raio de luz e por uma pessoa em outro corpo também em movimento. Se a velocidade de um corpo qualquer é mensurada a partir do tempo que ela leva para percorrer uma certa distância, de repente o tempo e o espaço tinham que ser relativos também. Em pouco tempo, essa corrente argumentativa de Einstein ficou complicada. Ela passou 10 anos, de 1905 a 1915, consultando matemáticos a fim de formular corretamente sua teoria. No final, a teoria da relatividade geral foi aclamada como o mais importante feito científico já alcançado por uma única mente. Não devemos perder de vista, porém, que Einstein decodificou o conhecimento sobre espaço, tempo, matéria e gravidade a partir da experiência de visualização mental. Será que isso prova que estamos criando nossa própria realidade de acordo com nossas experiências? É claro que sim. A todo momento, estamos nos relacionando com a realidade através de uma infinidade de filtros que são exclusivamente de cada um. Gostamos de alguém que outra pessoa não aprecia, de uma cor que consideramos bonita, mas que outra pessoa acha feia. Uma determinada entrevista de emprego nos coloca em situação de estresse, mas não afeta outro candidato mais autoconfiante. Na verdade, a questão não é se estamos criando a realidade. Todos nós estamos, mas até onde vão nossas intervenções? Existe algo externo que seja real independentemente de nós? A resposta é não. Tudo o que é tido como real, de uma partícula subatômica aos bilhões de galáxias, do Big Bang a um possível fim do universo, está vinculado à observação e, consequentemente, ao ser humano. Jamais saberemos se algo é real para além de nós, de nossa experiência. Queremos deixar claro que não estamos tomando uma posição não científica, não contra a ciência, enquanto Einstein estava visualizando em sua mente imagens que subverteriam o tempo e o espaço. Outros pioneiros da física quântica estavam desmantelando a realidade do dia a dia de maneira ainda mais radical. Enquanto as teorias da relatividade eram, sobretudo, fruto do trabalho de uma pessoa, com alguma ajuda de colegas, a física quântica foi sendo desenvolvida coletivamente por muitos físicos europeus. Corpos sólidos passaram a ser vistos como nuvens de energia. Observou-se que a maior parte de um átomo é, na verdade, um grande espaço vazio. Se um próton fosse do tamanho de um grão de areia, colocado no centro de um estádio de futebol, um elétron orbitando esse próton estaria na altura da cobertura do estádio. A revolução quântica que explodiu na época de Einstein eliminou um a um cada aspecto do mundo externo em que achávamos que podíamos confiar intelectualmente. As consequências foram devastadoras. Há um famoso aforismo do eminente astrônomo e físico britânico Sir Arthur Eddington, ao observar as peculiaridades do campo da quântica. Algo desconhecido está fazendo sabe-se lá o quê. Essas palavras são normalmente tomadas como uma brincadeira de um tempo passado. Eddington, que apresentou algumas das primeiras provas de que a teoria da relatividade de fato tinha respaldo na prática, viveu antes do período em que a física se voltou para encontrar uma explicação total do cosmos, uma teoria de tudo que alguns acreditam estar bem próxima de ser descrita. Mas esse grossejo, algo de Eddington gostava de fazer, deve ser levado a sério. Mesmo uma mente confiante como a de Stephen Hawking, meio que desistiu dessa teoria de tudo.
contentando-se com uma miscelânea de teorias menores que vão poder explicar aspectos específicos do funcionamento da realidade, não o todo. Se é mesmo verdade que a realidade é tão enigmática que todos nós temos estado enganados sobre ela desde que nascemos? O quantum e os meticulosos planos da física. A relatividade é uma teoria capaz de dar tantos nós na nossa mente que, na imaginação popular, ela parece ser o ponto máximo ao qual a física consegue chegar, mas isso está longe de ser verdade. A história sobre o que é ou não real sofreu uma guinada impressionante conhecida como Revolução Química. Isso não aconteceu independentemente do trabalho de Einstein. Há muito conhecimento envolvido em E igual a mc ao quadrado. Conhecimento este que se aplica aos mais diversos fenômenos, como buracos negros e fissão de átomos. De certa forma, porém, o aspecto mais surpreendente da equação E igual a mc ao quadrado é o sinal de igualdade. Igual significa equivalente a, e nesse caso, energia é o mesmo que massa, matéria, ou massa é equivalente a energia. Nada consegue ser mais incrível, pois, no que diz respeito aos 5 sentidos, uma duna de areia, um eucalipto e um pão, todos apresentam massa. São inteiramente diferentes de um relâmpago, um arco-íris e o magnetismo que move a agulha de uma bússola, energia. Mas a fórmula de Einstein já foi comprovada inúmeras vezes. Não se pode dizer o mesmo dos problemas que ela gerou. Ao retratar a impermanência da natureza, com matéria possivelmente se transformando em energia como em relações nucleares e igual a mc ao quadrado, levantou a questão sobre como esse tipo de comportamento funciona. Para incômodo de quem confia no mundo corriqueiro das dunas, árvores e arco-íris, percebeu-se que as bases da natureza, conhecidas como partículas subatômicas, às vezes se comportam como energia e outras vezes como matéria. O exemplo mais simples é a luz. Quando age como energia, a luz se comporta como onda. Essas ondas podem ser separadas em comprimentos de onda. Por isso, o arco-íris, o prisma, demonstram que a luz solar branca é, na verdade, a união de várias cores distintas, cada uma com um comportamento de onda característico. Mas, quando a luz se comporta como matéria, viaja em partículas, fótons, que são pacotes discretos de energia. Em latim, a palavra para quantidade é quantum, e foi ela a escolhida pelo físico alemão Max Planck, que deu início à revolução quântica em dezembro de 1900 e ganhou o Prêmio Nobel em 1918. O termo designa a menor quantidade ou pacote de energia. Se E igual a mc ao quadrado leva a crer que a natureza pode ser, em princípio, reduzida a uma simples equação, logo em que Einstein acreditou até o fim de sua vida, o avanço atingido pela teoria da relatividade estava caminhando para uma colisão com a teoria quântica, cujas equações não são compatíveis com a relatividade geral. Essa história do que é real e do que não é. Superficialmente, essa dificuldade não parece ter muita importância. É só uma questão de coisas grandes versus coisas pequenas. Da maçã de Newton às extensas galáxias, todas as coisas grandes do mundo se comportam de acordo com o que diz a teoria da relatividade geral de Einstein. Mas as coisas pequeninas, os quanta, ou partículas subatômicas, obedecem a um conjunto distinto de regras, o que é bastante estranho ou assustador. Nas palavras do próprio Einstein. Em breve chegaremos aos detalhes desse comportamento bizarro, mas, por ora, o importante é a visão geral.
No final dos anos 1920, era consenso que as teorias da relatividade e da física quântica tinham sido ambas muito bem-sucedidas em seus propósitos, bem como as duas não se articulavam. A questão cadente era a gravidade e seus incríveis efeitos não lineares, curvos. Einstein havia revolucionado a noção de gravidade ao usar visualizações mentais para levantar novas questões. Além de imagem de um corpo em queda livre, mencionada anteriormente, vejamos outra. Einstein imaginou uma pessoa em um elevador que está subindo acelerado. A pessoa sente seu peso aumentar, mas, como sua perspectiva é de que está confinado no elevador, não consegue perceber porque parece estar ficando mais pesada. A causa disso poderia ser uma mudança na gravidade ou consequência de um movimento acelerado. As duas explicações funcionam. Por isso, Einstein considerou que a gravidade não tem o status privilegiado de uma força. Em vez disso, deveria ser incluída na transformação constante da natureza, só que nesse caso a mudança é de matéria para energia e vice-versa. A gravidade passa de posição de ser uma força constante a de ser uma curvatura no espaço-tempo, que varia de um lugar para o outro. Vamos imaginar que estamos atravessando uma superfície plana de neve em um dia de inverno. De repente, escorregamos e caímos em um bueiro escondido pela neve. Num piscar de olhos, deslizamos pela superfície curva do bueiro mais rapidamente do que na superfície plana, e o nosso peso aumenta. Como vamos descobrir quando colidirmos com o fundo do bueiro? Analogamente, o espaço é curvo ao redor de grandes corpos como estrelas e planetas. Einstein supôs que a gravidade, através da curvatura do espaço, curvaria a trajetória retilínea da luz que se aproximasse de tais corpos. Foi exatamente incrível a prova dessa hipótese em 1919. Vamos tratar disso mais adiante. De uma só vez, Einstein levou a gravidade de sua posição de força à de elemento da geometria espaço-temporal. Porém, no lado quântico dessa história, os físicos ainda se referem à gravidade como uma das 4 forças fundamentais da natureza. Observou-se que as outras 3 forças, o eletromagnetismo e as forças nucleares, forte e fraca, teriam um comportamento semelhante ao da luz, ora como onda, ora como partículas. Mas, durante décadas, ninguém conseguiu detectar ondas gravitacionais nem partículas gravitacionais, já denominadas gravitons. Portanto, a detecção de ondas gravitacionais no final de 2015 foi uma notícia extraordinária. Surpreendentemente, a teoria da relatividade geral de Einstein previu tais ondas, embora, à época, ninguém tivesse a mais vaga ideia de como detectá-la. Mesmo munidos de tecnologia moderna extremamente sofisticadas, detectar ondas gravitacionais parecia impossível devido à sua sutileza. De maneira simplória, conseguimos imaginar o Big Bang provocando ondulações no tecido do espaço há 13,7 bilhões de anos. Porém, as tentativas de detectar essas ondas sempre esbarravam em alguns problemas. Em primeiro lugar, a interferência da radiação do fundo, que significa que localizar ondas gravitacionais seria aproximadamente como jogar uma pedrinha no Mar Bravo e querer identificar o distúrbio causado por ela. Depois, o projeto denominado Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, LIGO, na sigla em inglês, foi fundado com a ambiciosa meta de construir gigantescos dispositivos de 2 quilômetros calibrados a 1/1000 do raio do núcleo de um átomo a fim de captar indícios de ondas gravitacionais cósmicas, não necessariamente do Big Bang. Teoricamente, as ondulações gravitacionais poderiam ser causadas por cataclismos imensos no espaço sideral. Por coincidência, em setembro de 2015, alguns dias depois de o LIGO entrar em funcionamento, ondas gravitacionais provocadas há 1,3 bilhões de anos pela colisão de 2 buracos negros passaram pela Terra e foram detectadas.
Uma ocorrência desse tipo provoca ondulações que se propagam através do espaço-tempo na velocidade da luz. O êxito do LIGO marca o início de novas formas de mensurar o universo, pois as ondas gravitacionais podem atravessar as estrelas, revelando o seu núcleo normalmente oculto. Elas podem levar os cosmólogos até os primórdios do universo, propiciando novas descobertas como a da formação dos buracos negros. Contudo, em um panorama mais amplo da ciência moderna, as ondas gravitacionais são irrelevantes. Elas servem como distração ante enigmas não solucionados que, estes sim, poderiam de fato mudar o paradigma da nossa noção de realidade. Por exemplo, a detecção das ondas gravitacionais não foi uma surpresa, nem mesmo uma ruptura em termos de compreensão do universo. Ela concretizou uma previsão de quase um século atrás e a maioria dos físicos tinha certeza de sua existência. O cosmo não ganhou um novo fenômeno. A maioria dos físicos vai reconhecer que ainda há uma quebra na história da realidade. Acontece que essa quebra leva a uma possibilidade maravilhosa. A nossa mente, incluindo o fluxo diário dos pensamentos que passam pela nossa cabeça, pode estar influenciando a realidade externa. Talvez seja por isso que as pequenas coisas não se comportam como as grandes. Por exemplo, vamos imaginar um limão, com sua superfície esverdeada e rugosa e sua casca oleosa. Agora, uma faca corta o limão ao meio. Gotinhas do sumo espirram enquanto a faca atravessa a polpa clara do limão. Enquanto imaginava isso, você salivou? Essa seria uma reação previsível, pois as imagens mentais do limão são o suficiente para gerar a mesma resposta física do corpo humano que um limão de verdade. Esse é um exemplo de uma ocorrência interna, provocando uma ocorrência externa. As moléculas que enviam a mensagem do cérebro para as glândulas salivares não são diferentes das moléculas exteriores de limões, pedras e árvores. O corpo, afinal, apresenta a mesma condição de um objeto físico. Nossa mente realiza esse tipo de feito sobre a matéria constantemente. Todo pensamento demanda uma alteração física no cérebro, descendo até o nível da atividade de nossos genes. Microvolts de eletricidade são disparados através de milhões de neurônios enquanto reações químicas ocorrem nas sinapses, ou brechas que separam as células cerebrais. Mas o padrão dessas ocorrências não é automático. Ela muda de acordo com o modo como experimentamos o mundo. Através dessa descoberta de que o ato da observação, apenas olhar, não é passivo, o fato de a mente se sobrepor à matéria atrapalha os delicados planos da física. Se passarmos os olhos pelo cômodo onde estamos nesse momento, as coisas que observamos, paredes, móveis, luminárias, livros, não se alteram. O nosso olhar parece completamente passivo, mas no que diz respeito ao que está acontecendo internamente, nenhum olhar é passivo. À medida que o olhar pousa em diferentes objetos, acontece uma alteração na atividade do córtex visual em nosso cérebro. Se por acaso topamos com um camundongo em algum canto, pode ser que uma profusão de atividade se inicie em nosso cérebro. No entanto, damos como certo que enxergar é algo passivo para o ambiente externo. Foi aí que a mecânica quântica causou um desconforto. Se passamos das coisas grandes para as pequenas, observar fótons, elétrons e outras partículas subatômicas, um fenômeno misterioso ocorre, conhecido como o efeito do observador. Já mencionamos que os fótons e outras partículas elementares podem se comportar tanto como onda quanto como partícula, mas não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. De acordo com a teoria quântica, contanto que um fóton ou um elétron não esteja sendo observado, ele age como onda.
Uma das características das ondas é que elas se propagam em todas as direções. Quando observamos o comportamento ondulatório, não há como usar uma taxinha e localizar o fóton. No entanto, assim que o fóton ou elétron é observado, ele age como partícula, apresentando uma localização específica, além de outras características como carga elétrica e momento. Vamos deixar para depois os princípios da complementariedade e da incerteza, dois feitos fundamentais do comportamento quântico. Por ora, vamos nos concentrar na possibilidade de que pequeninas coisas externas possam ser alteradas simplesmente por meio da observação, que é um ato mental. Nosso senso comum torna difícil aceitarmos isso, pois estamos muito acostumados a pensar na visão como um ato passivo. Vamos voltar ao camundongo no canto do cômodo. Quando enxergamos esse pequeno animal, em geral ele fica paralisado e depois sai correndo na tentativa de escapar de um provável ataque. Ele percebeu nosso olhar e isso provocou sua reação. Será que um fóton ou um elétron consegue perceber o olhar de um cientista? Essa questão em si soa despropositada para cientistas que sustentam, como faz a maioria, que a mente não faz parte da natureza, pelo menos não até que uma série de eventos evolutivos levaram à existência da vida humana na Terra. Há séculos, a crença científica mais comum é a da que a natureza é tanto aleatória quanto irracional. Portanto, como um proeminente físico contemporâneo como Freeman Dyson pode fazer a seguinte afirmação: no laboratório, os átomos são esquisitos, comportando-se como agentes ativos e não como substâncias inertes. Fazem escolhas imprevisíveis entre possibilidades alternativas, de acordo com as leis da mecânica quântica. Parece que a mente, no sentido de capacidade de fazer escolhas, é algo até certo ponto inerente a todos os átomos. Essa afirmação de Dyson é ousada em dois pontos, pois ela denota que os átomos fazem escolhas, o que é sinal de raciocínio, e afirma que o próprio universo manifesta a mente. Em apenas uma tacada, abre caminho sobre a reação das grandes e das pequenas coisas. Em vez de os átomos reagirem de modo totalmente diferente do das nuvens, árvores, elefantes e plantas, eles apenas pareciam diferentes. Se observarmos a poeira em um raio de luz, o movimento dela parece inteiramente aleatório, que é como a física dos corpos em movimento, cinemática, a descreveria. Outra visualização mental, porém, ajuda a esclarecer essa situação. Vamos imaginar que estamos ao lado de um físico no mirante do Empire State Building. Estamos ambos contemplando a rua lá embaixo. Nas esquinas, carros virão à esquerda, outros à direita. Este padrão é aleatório? Sim, responde o físico. É possível fazer uma série estatística mostrando que, num dado período de tempo, muitos carros tanto pegam à direita quanto à esquerda? Além disso, ninguém vai conseguir prever com segurança se o carro seguinte vai virar à direita ou à esquerda. A probabilidade é de 50-50, mas sabemos que as aparências enganam nesse caso. Todos os motoristas dos carros têm um motivo para virar à direita ou à esquerda, portanto, nenhuma curva é aleatória. Basta saber a diferença entre escolha e acaso. Na ciência, o conceito de acaso é tão preponderante que mencionar a possibilidade de escolha chega a ser absurdo no tocante a corpos físicos. Vamos considerar o nosso planeta. Todos os elementos químicos mais pesados, inclusive muitos metais comuns e elementos radioativos como o urânio e o plutônio, foram dispersos no espaço por conta da explosão de estrelas gigantes conhecida como supernovas. Sem essas explosões, nem o calor impressionante de estrelas comuns,
como o nosso Sol seria suficiente para fundir os átomos em elementos mais pesados. Quando uma supernova explode, esses elementos pesados viram poeira estelar. A poeira se junta em nuvens que, no caso do Sistema Solar, finalmente aglutinam-se e viram planetas. O núcleo fundido da Terra é composto de ferro, mas existem correntes que levam um tanto desse ferro até a superfície do planeta. Um pouco desse ferro também se dissolve nos oceanos e nas camadas superiores do solo. Assim obtemos o ferro que deixa nosso sangue vermelho e nos permite respirar, recolhendo o oxigênio do ar. Ainda que os grãozinhos de poeira que flutuam num raio de luz sejam exatamente iguais à poeira estelar que flutuam aleatoriamente pelas galáxias, o destino de parte dessa poeira foi único. Transformou-se em um aspecto vital da vida na Terra. Nós, seres humanos, agimos com propósito, significado, sentido e intenção, o oposto do aleatório. Como é que algo aleatório se tornou não aleatório? Como é que uma poeira sem significado produziu o corpo humano, que é o veículo que utilizamos para correr atrás de tudo o que faz sentido na vida? Se Freeman Dyson estiver certo, a resposta é a mente. Se a mente liga as pequenas coisas às grandes, então não há sentido em dividir o universo em eventos aleatórios e não aleatórios. A mente pode estar em todos os lugares e a nossa vida, de fato, reflete isso. O poeta encontra uma saída. Como Einstein é praticamente o ícone de uma mente brilhante, as pessoas não percebem que, depois do grande triunfo da teoria da relatividade geral, elaborada quando tinha apenas uns 30 e poucos anos, o cientista apostou no lado errado da física moderna, pois não conseguia aceitar suas conclusões. Quando afirmou que não acreditava que Deus jogasse dados com um universo, uma de suas frases famosas, ele anunciou discordar da noção de incerteza e aleatoriedade no comportamento quântico. Ele depositou sua fé em uma criação unificada que operava sem quebras, lágrimas nem separações. Até sua morte em 1955, Einstein empenhou-se em provar que existe apenas uma realidade e não duas. Mas essa busca se distanciou tanto da física predominante que, depois dos anos 1930, ele passou a ser considerado um pensador superveniente. Nos momentos de mais fraqueza, até seus maiores admiradores balançavam a cabeça ao pensar numa mente tão brilhante desperdiçando décadas em quimeras. Houve uma ocasião, porém, em que lhe foi dada uma pista para escapar da armadilha colocada pela relatividade e pela mecânica quântica. No entanto, essa via de escape não era científica e sim poética. Em 14 de junho de 1930, jornalistas do mundo todo se reuniram na entrada da casa de Einstein em Kaput, um vilarejo nos arredores de Berlim, preferido pelos mais ricos como refúgio do agito da cidade. O motivo era a visita de Rabindranath Tagore, um grande poeta indiano, na época no auge da fama, nascido em uma ilustre família bengalesa no ano de 1861, quase 20 anos antes de Einstein. Tagore passou a ocupar a imaginação ocidental ao ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1913, era também filósofo e músico do tipo que o Ocidente enxergava como a encarnação das tradições espirituais da Índia. O objetivo da visita de Tagore ao maior cientista do mundo, como Einstein era popularmente conhecido e provavelmente com razão, era conversar sobre a natureza da realidade. Enquanto os cientistas eram muito céticos quanto à visão de mundo das diversas religiões, os leitores achavam que Tagore desfrutava de uma conexão muito pessoal e incomum com um mundo mais elevado. Podemos ter essa mesma impressão ainda hoje só de ler alguns fragmentos de seus textos.
Sinto na alma uma agonia. Será minha alma tentando rebentar? Ou a alma do mundo tentando entrar? Minha mente estremece com as folhas cintilantes. Meu coração canta com o toque da luz do sol. Minha vida se alegra em flutuar com todas as coisas no azul do espaço e no escuro do tempo. Aquele dia de junho, enquanto gravavam essa conversa para a posteridade, Einstein expressou mais do que uma curiosidade educada em relação à visão de mundo de Tagore. Ele reconheceu o apelo de uma realidade alternativa. Einstein fez a primeira pergunta: o senhor acredita no divino como algo isolado do mundo? A resposta de Tagore, em um floreado inglês com sotaque indiano, foi surpreendente. Isolado? Não. A infinita personalidade humana abrange o universo. Não existe nada que não possa ser incluído na personalidade humana. A verdade do universo é a verdade humana. Tagore desenvolveu um tema que misturava ciência e misticismo em uma metáfora. A matéria é composta de prótons e elétrons, havendo intervalo entre eles, mas a matéria pode parecer sólida, sem os vínculos no espaço que unem um elétron a um próton. Todo esse universo está vinculado a nós, como indivíduos, de maneira similar, é um universo humano. Em uma única expressão, o universo humano, Tagore proclamou o maior desafio para o materialismo. Também tinha abalado a acalentada crença em um universo divino. O materialismo colocaria o ser humano como uma criação acidental, que aconteceu num pontinho de uma superfície de um planeta entre bilhões de galáxias. A religião, em uma interpretação mais literal, colocaria a mente do Deus infinitamente além da mente humana. Tagore não acreditava em nada disso. E Einstein se envolveu prontamente com ele como demonstra e transcrição. Einstein. Existem duas concepções diferentes sobre a natureza do universo: o mundo como uma unidade dependente da humanidade e o mundo como uma realidade independente do fator humano. Tagore rejeitou essa preposição dualista. Tagore. Quando o nosso universo está em harmonia com a humanidade, o eterno, nós o reconhecemos como a verdade. Nós o sentimos como beleza. Einstein. Essa concepção do universo é puramente humana. Tagore. Não existe outra concepção possível. Ele não estava despejando delírios poéticos nem dogmas místicos. Não obstante a túnica delicada e a longa barba branca de sábio, havia 70 anos que Tagore estava entrando em consenso com a visão científica da realidade e ele sentia que podia contrapô-la a algo mais profundo e mais próximo da verdade. Tagore. Esse mundo é um mundo humano. O mundo separado de nós não existe. É um mundo relativo. Sua realidade depende da nossa consciência. Sem dúvida, Einstein compreendeu as implicações do universo humano de Tagore, e ele não o ridicularizou nem tentou diminuí-lo, tampouco conseguia aceitá-lo. A argumentação mais contundente veio imediatamente em seguida. Einstein. A verdade, então, ou a beleza não são independentes do homem? Tagore. Não. Einstein. Se um dia não existissem mais seres humanos, o Apolo do Belvedere, famosa estátua clássica do Vaticano, não mais seria bonito? Tagore. Não. Einstein. Concordo em termos do conceito da beleza, mas não em termos de verdade. Tagore. Por que não? A verdade é concretizada pelo ser humano. Einstein. Não posso provar que meu conceito está certo, mas esta é minha religião.
Einstein foi muito humilde ao afirmar que não poderia provar que a verdade independente dos seres humanos, o que é, claro, a pedra angular da ciência objetiva. Os seres humanos não precisam existir para que a água seja H2O, nem para que a gravidade atraia a poeira estelar e forme estrelas. Ao usar a sensível palavra religião, na verdade, Einstein disse: tenho fé em que o mundo objetivo seja real, embora não. Esse encontro entre duas mentes brilhantes, tão famoso na época, foi quase completamente esquecido. De um modo surpreendente, porém, ele foi profético, pois a possibilidade de um universo humano cuja existência dependa de nós, agora se agiganta. Mas a mais extravagante das possibilidades, a de que sejamos criadores da realidade, não é mais tida como extravagante, afinal, crença e descrença são criações humanas também.